radialista, apresentador e muito bem-humorado. Chegou a vez de entrevistar aquele que sempre entrevistou. Hoje vamos conhecer a história e as memórias de Paulo Carvalho. Bom, me chamo Paulo Eduardo Andrade de Carvalho. Poucas pessoas conhecem, ou é Paulinho ou é Paulo Carvalho. Eu sou nascido aqui em Porto Ferreira. Eu nasci em 5 de outubro do ano de 1967. E daí para cá, né, o nosso crescimento, sempre uma vida ligada à doutrina católica. Fui batizado, eu tinha apenas 10 dias de vida, né, no dia 15 de outubro do ano que eu nasci, 67, inclusive está no livro Tombo, hoje Santuário São Sebastião. E assim uma vida normal, como todo jovem, né, toda criança, de família humilde, família pobre. Nasci, inclusive, aqui, pertinho, e depois cresci, inclusive, do lado onde hoje estamos fazendo essa gravação, que é a Gráfica, editora do Jornal do Porto, o qual foi o meu primeiro emprego com carteira assinada. E o carinho pela profissão foi crescendo, né? A curiosidade, vinha aos sábados para fazer a entrega e começava a ver o pessoal trabalhar, e tive a oportunidade, depois de ser convidado pelo Sr. João Bellini, a fazer parte da família aqui da Gráfica São Paulo, e começamos a trabalhar. Fui linotipista e aí as coisas vão galgando. Cresci, casei, né, com a Vanilda Donizete Ferreira de Carvalho, tenho um filho, o Eduardo Ferreira de Carvalho, e levamos aí uma vida bem dentro da normalidade. Mas na esfera sempre tive essa ligação. Tive algumas interrupções nessa esfera de comunicação, por conta até do meu pai, que trabalhava com assistente móvel. Depois ele saiu, foi trabalhar com consertos de refrigeração. Eu, com 11 anos, já saía nas casas para consertar máquina de costura, não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo. Depois, eletrodoméstico. Durante um período fui autorizado do posto Arno, aqui em Porto Ferreira, Faete. Então a gente enveredou um pouco por esse lado. Mas a paixão pela gráfica, pelo jornal, pela comunicação de um modo geral, foi sempre grande e presente. Tive a oportunidade de ter uma pequena livraria aqui na cidade de Porto Ferreira, e foi aí que florou essa vontade de ser radialista, que hoje eu sou radialista de formação. Fiz uma proposta na época, o Roberto Costa, um programa na Rádio Primavera, e eu comecei a desenvolver algumas dicas no rádio. Dentro ainda dessa esfera de comunicação, trabalhei como representante do Jornal Santuário de Aparecida, trabalhei já no comecinho de 2001 em Aparecida, também na editora Santuário. Então você vê que a minha vida sempre foi ligada à comunicação, né? Comecei aqui no Jornal do Porto, a convite do Sr. João Bellini. Depois fui ser representante comercial dentro dessa área de comunicação, editora Voz, editora Santuário. No ano de 1996, né, um grupo de pessoas, a fundação da Rádio Comunidade, era a Rádio Comunitária, que estava no auge. Nós queríamos um espaço, né, para fazer e trazer a comunicação comunitária. A lei que decretou é a Lei 9.612 de 1998. Tivemos aí a felicidade já no ano 2004, com a outorga definitiva, estarmos onde estamos até hoje, uma rádio comunidade. Mas nesse período, 2004, surgiu a possibilidade de uma TV regional, TV Mix, e lá eu fiquei até 3 de dezembro do ano 2015. Então eu tenho uma afinidade muito grande com essa esfera, valorizo demais os profissionais da área de jornalismo. A única coisa que me entristece ainda é a questão das redes sociais, a desinformação. É melhor não ser informado do que ser mal informado.
Bom, a minha relação com a cidade, como eu disse já na minha apresentação, pelo fato de nascer, ser criado aqui, então a gente tinha assim vínculos muito fortes, né, com tudo, desde pequeno, né, sempre por conta dos meus pais, né, principalmente a minha mãe, que era uma frequentadora, ela foi filha de Maria, meu pai foi congregado mariano, então a gente teve uma ligação muito grande com a igreja, né? Eu sempre participei desde pequeno, fui coroinha do Padre Pavese, então essas coisas traz memórias muito marcantes para a gente, né? Porque nós pegamos aí uma fase em que ainda, embora eu era jovem, pegamos a fase da ditadura, né? Da ditadura militar, então muitas coisas até por temência, né, temorosidade dos nossos pais, então você era privado de muitas coisas, olha, isso não pode, isso é perigoso, então a gente cresceu nessa linha, mas aqui em Porto Ferreira, muitas coisas, né, pra gente, e eu tenho a impressão que quem é da mesma faixa etária que eu, deve ter, assim, lembranças fantásticas, né, o próprio Porto Ferreira Futebol Clube, eu no comecinho, quando jovem, 11, 12 anos, quase, né, fui jogador, né, não tinha habilidade para isso, mas o senhor Maciel Martins, que era o treinador do Porto Ferreira, então nós tínhamos um time e alguns nomes que ficam na memória, né, as coisas de crianças, peraltices de crianças, dificilmente quem é da minha idade não conhece a Bacia do Bonito, né, que nós vimos nadar. Hoje, a tão polêmica construção da ponte do Santa Rosa, lá na bacia, né? Nós íamos brincar quando criança, o mesmo rio Mogi Guaçu, que faz parte da história de Porto Ferreira. Eu, por exemplo, aprendi a nadar no rio Mogi Guaçu. Nunca tive coragem de pular do arco, né? Mas o rio sempre foi ali algo que nos marcou bastante. E coisa que na memória me chama bastante atenção, poucas pessoas lembrarão, onde hoje a construção da loja Vila Rica, supermercado Vila Rica, era o conhecido buracão, né? Talvez você aí, através de seus pais ou não, já ouviu falar. Era um buracão porque era uma região que parecia um buracão mesmo, né? Do lado, Vila de sempre teve o cemitério, e ali era um buracão. Tanto é que a loja Vila Rica é no alto e embaixo, pela outra rua, é o supermercado. Quer dizer, então ali era um buraco, né? Em vez de aterrar todo o terreno, sabiamente o engenheiro aproveitou o terreno. E ali a gente brincava de tudo. Você soltava papagaio no buracão, quer dizer, o ponto de encontro nosso, de jovens, era no buracão. Às vezes a gente fazia ocas no barranco para brincar, rodeios, quando tinha na cidade rodeios, muitos deles eram ali, né? Assim como o próprio Campo do Areião, onde hoje ficou eternamente conhecida ao lado ali da construção do ZUF, né, que era na entrada, ali aquele área que recentemente recebeu um circo. Então são pontos da cidade e qualquer rua era para nós motivo. Você tirava o chinelinho havaiana e era quadra de futebol. Hoje os jovens têm a oportunidade de vários bairros terem quadras de futebol, infelizmente depreciada, mesmo após a reforma. A gente vê com tristeza a depreciação do patrimônio público, com quebra. Naquela época não tinha, você tinha uma vontade de jogar bola, você simplesmente colocava ali o chinelinho, o sapatinho e pronto, era o seu campo. Qualquer terreno baldio era campo de futebol, né? A gente gostava, bolinha, de gude, fazer biroca com o calcanhar. A gente vivia com o calcanhar rachado, porque você fazia ali a biroca para jogar, era o que a gente fazia. Carrinho de rolimã, ixi, né? E assim era. Então tem muitas memórias boas, mas coisas assim que marcam e que a gente lembra com muito carinho são esses pontos. O rio Mogi Guaçu, por conta da nossa própria natureza, o buracão e o Campo do Areião. São 3 pontos que para mim marcam bastante. E quando era jovem a gente morria de medo do Lazinho Cariato, tá? A Rosinha Pirulito,
O Zé Pandeiro, né, que é conhecido, ele sempre andava descalços, com a calça acima do umbigo, então era estranho, eram personalidades que chamavam a atenção, né? E a gente tinha carinho e ao mesmo tempo meio, né? Juntava a molecada, por exemplo, quando pegava, o Encadeado, nossa, o Zé Justino. Então são personalidades que hoje pouco se vê, né, na cidade, mas na nossa época de criança, o Alfredinho, que durante tempo teve cantina na escola Washington Luiz, né, dava bala para as crianças, então tinham assim, essas personalidades que marcaram a nossa infância de uma forma muito gostosa de se lembrar. Então são fatos que a gente lembra com muito carinho. O Carnaval de Porto Ferreira, né, como eu disse, a gente era muito precavido, né, e a gente assim, não tinha muito recurso. Então o que a gente gostava era brincar na rua mesmo. Só que a minha época era aquela época de esguicho com água, né? Você saía correr, era aquela folia atrás do boi, quantas e quantas vezes você pulava, porque não tinha essas grades, esses portões altos, né? Todas as casas eram aqueles murinhos baixinhos. E o que você ficava feliz era molhar o companheiro, né? Hoje tem spray, tem outras coisas, mas o que a gente... E quando você olhava na casa, o muro baixo, e tinha uma torneira, era a nossa alegria. A gente pulava na casa, seja de quem fosse, aqui na região, enchia o esguicho, né? Fechava a torneira, a gente fazia as peraltices, mas sempre muito prudente, né? A única coisa que você fazia de errado era pular na casa dos outros, mas assim não depredava nada, não quebrava nada, era só para ter a satisfação de abastecer o seu esguicho e poder continuar molhando, né? E a gente era uns esguichos pequenos. Quando começou aqueles esguichos maiores, aí era festa, porque o gostoso do carnaval era correr atrás do boi, né? Aquela alegria. Eu cheguei uma vez a levar uma mãozada da nega maluca, que eu fiquei tonto, acho que até hoje, né? Porque ela girava, mas naquela época tinha a nega maluca, tinha a garrafinha, tinha outros personagens do carnaval, mas o foco realmente era o boi, né? O boi era a alegria da molecada. Sonhar, né? O que a gente sonha para o município de Porto Ferreira? Como desde jovem eu sempre tive uma ligação muito grande com o jornal, e, embora não sou jornalista de formação, sou radialista de formação, não sou jornalista, mas sempre tive esse carinho muito grande, né? Até na parte de confecção do jornal, porque nós pegamos a época que era gráfica, era tipografia, letrinha por letrinha, né? E sempre me aspirou essa vontade, esse sonho de levar a informação para as pessoas. Tanto é que na década de 80, 84, quando eu fui coordenador do grupo de jovens de Porto Ferreira, nós lançamos um jornal da Pastoral da Comunicação, que é o Mosaico Jovem, e que esse nome me acompanhou durante toda a minha vida. Hoje, um projeto que eu tenho para a rádio com o programa Abordagem Regional, que nesse mês de fevereiro do ano de 2020 completou 4 anos aqui na Rádio Comunidade FM, né? Nós temos um projeto também de fazer todos os meus entrevistados, que já passou da casa de 100 profissionais, autoridades, comunidade em geral, porque o nosso objetivo e o meu sonho é que todos tivessem a oportunidade de se expressar, de falar, né? Quando nós constituímos a rádio, foi justamente para isso, porque por conta da comunidade que mais precisa talvez dos serviços públicos, né, eles não têm voz. E pelo descaso, muitas coisas devem ser atendidas. Então, quando nós montamos, foi justamente pensando nisso. Ter um espaço onde a pessoa possa ir lá se expressar, poder falar, né? E o Abordagem começou com esse propósito. E o mosaico me acompanha, porque você já reparou que tudo é em forma de mosaico? São peças completamente diversas que compõem o mesmo objetivo. Eu penso que para a gente ter uma cidade melhor, e isso é um desejo, eu sempre, por isso que estou na rádio comunidade, na rádio comunitária, é tentar fazer com que as pessoas que vivem em Porto Ferreira
tem um sentimento de pertencimento. Quando nós conseguimos, de alguma forma, através talvez das ondas do rádio, levar para as pessoas que eles são pertencentes, nós não vamos sair e ver, por exemplo, numa entrada de um bairro Águas Claras, que é a entrada da cidade, um depósito de lixo. Nós não vamos ver bueiros sendo entupidos porque as pessoas têm a prática de jogar o lixo no bueiro. Então esse é um sonho de termos uma cidade onde os munícipes sintam-se pertencentes a ela. Somente quando nós tivermos o pertencimento é que nós vamos ter uma vida mais digna, uma vida melhor para todos, sem ter essa questão de divergência, de classe social, de questões de orientação sexual. Não pode. Meu sonho é um sonho que nós tenhamos esse sentimento de pertença. Tem uma frase de Dom Fernando Legal, que foi o terceiro bispo da Diocese de Limeira, e quando ele passou, ele disse que era o slogan da visita pastoral. E eu quero terminar minha entrevista com esse slogan: conhecer para amar, amar para servir. E é por isso que eu presto muito uma homenagem a você, Felipe, por essa iniciativa, porque eu tenho a impressão que um agregamento de pessoas que vão trazer um pouquinho de si para o município e ver a luta, o resgate de tudo isso, nós vamos conhecer um pouco mais. E conhecendo, nós vamos amar. E amar, nós vamos estar a serviço da nossa comunidade.